Eu saí da quadra, eu abracei o Léo, o Vitor, comecei a chorar. Depois eu achei uma poltrona ali do lado, sentei, abaixei a cabeça, comecei a chorar mais um pouco e foi forte ali. Hoje o Café com Consciência é um pouquinho diferente. No começo de junho eu joguei, acho que foi meu primeiro torneio em uns 15 anos, assim, com alguma folga. E hoje eu trago aqui um depoimento, um testemunho, na verdade, do que foi esse torneio, mas principalmente do que foi o Pride Open para mim, que é um evento delicioso, e a minha história com o tênis, a minha história recente tem a ver com o torneio, tem a ver com os outros processos que eu passei. Eu queria contar essa história aqui. Eu vou aproveitar esse episódio num dia que tem pouco menos de notícia no tênis e fazer esse café, essa edição especial do Café com Cossenza, até para vocês saberem um pouco mais de mim, mas também para vocês conhecerem o que é o Pride Open, que é um evento fantástico. Tem a ver comigo, tem a ver com a minha vida e tem a ver com comunidade, com acolhimento, um evento sensacional. É um café diferente. Quem não quiser saber de nada disso, pode pular, volta amanhã, não tem problema nenhum. Amanhã volta a programação normal, ou depois da manhã, não tem problema nenhum. Mas eu acho que eu tenho que contar essa história aqui porque ela vai conectar com algumas pessoas. Ou pessoas que têm histórias parecidas, ou só com pessoas que gostam de tênis, ou só com pessoas da comunidade LGBTQIA+, mas é importante que algumas pessoas ouçam, e quem gostar, quem se identificar, que passe essa história adiante, porque eu acho que vocês vão entender que tem um recado importante em algum momento aqui. Primeiro, o que é o Pride Open? O Pride Open é um torneio de tênis amador, feito para a comunidade LGBTQIA+. É só para a comunidade? Não, não é só para a comunidade. Ele é para o que o Vitor e Léo, que são os organizadores, eles chamam de aliados. Aliás, eu adoro esse conceito de aliados, é muito bacana. Mas por que esse evento é importante para mim? Por que foi nele que eu resolvi voltar a jogar tênis? Por que foi nele que eu resolvi voltar a competir? E aí que entra um pouco dessa história, que a minha história se conecta com o Pride Open. Bom, eu conheci o Pride Open, a existência do Pride Open, pelo Vitor Abadio, que foi uma pessoa que eu conheci uns 15 anos atrás em outro projeto de tênis, o Teniscópio, que era uma ideia de um site de vários blogs de tênis de pessoas diferentes. Ele desenhou o site para mim, para quem mais estava envolvido no projeto, e ficou lindo. Não foi para frente por motivos diferentes, mas sempre tive o Vitor no radar. E alguns anos atrás eu descobri que ele estava envolvido na organização desse Pride Open, ele e o Léo Chiarini. E procurei saber um pouquinho mais sobre o evento, e eu achei a iniciativa fantástica. Primeiro que eu acho que todas as iniciativas que têm a ver com minorias e com nichos dentro de um esporte, qualquer esporte que seja, mas principalmente dentro do tênis, que é o esporte que eu gosto, que é o esporte que eu pratiquei durante um bom tempo, eu adoro essas iniciativas. Então eu procurei saber um pouquinho mais, em um certo momento, sentar com o Léo, com o Vitor, para saber mais e para contar parte da história do Pride Open, que hoje não é só o Pride Open. Hoje eles fazem alguns eventos diferentes para a comunidade LGBTQIA+, inclusive o Doubles Fest, que é agora em agosto, que eu pretendo jogar, mas tem também a Britney Jean Queen Cup, que, se eu não me engano, é em novembro. Teve o Sapatênis no início desse ano, e o Pride Open, que é um torneio que já está enorme, já é muito grande, que é sempre ali em junho. E a gente sentou e conversou, eu passei a acompanhar um pouco de longe nas redes sociais o que eles vinham fazendo, e acho que foi no fim de 2024, a gente sentou numa Zedélia ali em Pinheiros para conversar. Eu queria saber um pouco mais da história deles, com o evento, com a Britney Jean Queen Cup, entender um pouquinho mais da relação da comunidade com o tênis e tudo. E fiz uma reportagem, publiquei no Saque Voleio, no UOL, e sempre tentei ajudar, divulgando, conversando, indicando pessoas. Tentei fazer algumas conexões aqui e ali. Qualquer dia vocês vão saber se essas coisas caminharem, mas no que eu posso ajudar, eu ajudo.
E, cara, e foi assim, né? Eu continuei acompanhando o projeto, as ideias, os eventos que eles faziam. E só que nesse momento aí, jogar tênis era uma coisa muito distante para mim. Eu estava muito gordo, muito pesado, tinha uma hérnia, né, tinha não, né, ainda tenho a hérnia, porque a hérnia eu não operei, não se desfez, mas que me limitava demais. Eu cheguei a um ponto que ficar em pé durante 5 minutos me causava uma dor que era... não tem um adjetivo para essa dor agora, mas quem esteve perto de mim durante esse período ali, foi, né, 2024, começo de 2025, foi um período bem difícil para mim, fisicamente falando. Então eu estava muito pesado, andar na rua era difícil, ficar parado era mais difícil ainda, a dor era insuportável, uma dor que irradiava para a perna, e para trabalhar estava complicado. Eu fiz um Rio Open de 2025 muito limitado, entre ficar numa zona mista esperando o jogador, era um negócio que era, nossa, era uma tortura para mim. E, enfim, obesidade foi algo com que eu lidei durante, né, os últimos 20 anos, desde os meus 20 e pouco. Fazia dieta aqui, emagrecia aqui, ganhava peso ali, enfim, né, tive altos e baixos, momentos melhores, momentos piores. E os últimos 10 anos foram muito, assim, nesse sentido, eu ganhei muito peso, por problemas diferentes. Sim, cada um lida com a obesidade, tem seus problemas. Não estou aqui dizendo que os meus problemas são piores que os outros, eu estou contando só a minha experiência, né? Mas uma série de coisas contribuiu para eu engordar. Em alguns momentos eu trabalhei demais e quando eu queria desestressar eu comia. Em alguns momentos problemas pessoais, problemas familiares, e eu comia e fui engordando. E cheguei num ponto, né, que a hérnia combinada com o meu peso estava me limitando. E era um ciclo que eu não estava conseguindo quebrar. Antes de eu voltar para o tênis, né? Por que eu estou falando isso agora? Porque uma das coisas mais cruéis da obesidade é solidão. E não estou falando da pessoa ser sozinha, mas sobre como a gente lida isso sem conversar com pessoas, sem buscar ajuda. Isso é uma coisa que eu quero passar nessa mensagem aqui. E acho também que a obesidade masculina tem suas armadilhas. Não estou aqui comparando com homens e mulheres, dizendo o que é melhor ou o que é pior, ou o que é, sabe, o que é mais cruel, menos cruel. Acho que há desafios diferentes aí. Mas uma dessas armadilhas é que a sociedade tende a aceitar mais o homem gordo do que a mulher gorda. Tem muito menos preconceito com o homem gordo do que a mulher gorda. E aí é uma armadilha, porque o homem, como não tem esse preconceito, e repito, tá, não estou dizendo o que é pior, tá? São só coisas diferentes. Mas acho que o homem passa a se aceitar como gordo. E eu já conversei com alguns amigos sobre isso, e acontece. Né, o homem, não, eu sou gordo, e começa a adotar isso como parte da personalidade, e come e tal, e deixa de tomar certos cuidados com o peso. E uma hora a coisa sai de controle, né, pode sair de controle. Então essa é uma das armadilhas em que a gente cai, né? Eu caí nessa, né? Mas essa é uma parte só. E outra armadilha que está aí, o homem tem muito essa coisa de... E não estou generalizando também, tá? Mas estou falando de casos. Vários homens têm isso de... eu sou forte, homem não gosta de conversar com amigos, não gosta de fazer terapia, não gosta de buscar ajuda, porque o homem tem que ser forte e tal. Acho que é uma coisa que a sociedade vem evoluindo nesse sentido, mas acho que não o bastante ainda. Mas o fato é que... Né, hoje eu tenho essa... Até por ter passado por uma cirurgia bariátrica, eu já vou chegar nesse assunto, mas por ter chegado nesse ponto, eu converso com alguns amigos sobre isso, e a gente, né, chega nesse ponto que o homem não conversa, né? A gente não conversa com amigos homens sobre certos assuntos, que deveria conversar, que deveria se abrir mais, deveria... Né? E como a gente não conversa, a gente de repente não ouve dos caras que são mais próximos da gente, dos nossos amigos de verdade, que a gente deveria tomar certos cuidados com hábitos, que a gente poderia mudar. A gente, quando não procura ajuda, a gente não recebe ajuda, isso é básico, né? E isso vale para os amigos, mas também vale para buscar ajuda psicológica, para buscar terapia, para conversar,
né? Qualquer ajuda é ajuda, é válida. E o homem, né, vários homens não buscam esse tipo de ajuda. Mas o ponto é que nessas duas armadilhas que eu citei aqui, o gordo vai se aceitando como gordo e não trata a obesidade como uma doença. O que é? Obesidade é uma doença. E se a gente não trata, a gente não busca ajuda, a gente vai empurrando esse problema. Outro dia eu estava falando com um amigo meu e falei, a gente vai empurrando com a barriga isso. E foi completamente acidental o trocadilho. Mas a gente vai empurrando, adiando as coisas até que chega um momento em que, de repente, surge um problema mais grave. No meu caso, foi essa questão da hérnia, que combinado com o meu peso, eu não conseguia ficar parado de pé na rua, conversando com uma pessoa. Era uma tortura. E repito, por que eu estou falando isso aqui agora? Porque alguém que está ouvindo pode estar passando pelo mesmo problema, ou pode conhecer alguém que está passando por isso, ou, sabe, qualquer coisa. Então, se você está ouvindo e conecta com isso, ou conhece alguém que conecta, passa adiante a história, tá? Não é por mim, mas é porque eu acho que eu vejo casos semelhantes por aí e deve haver um monte de gente com problemas parecidos relacionados à obesidade. Então, hoje eu entendo o quanto foi importante eu buscar ajuda, eu conversar com pessoas, conversar com a minha esposa, conversar com psicólogo, fazer um acompanhamento psicológico, né, pré e pós cirurgia bariátrica, para entender certas coisas, né, certos processos e mudar certos hábitos e evitar substituir um vício por outro. Enfim, tem um monte de armadilhas nessa história aí que a gente tem que aprender e criar mecanismos para desviar, para superar, para não cair, para não recair, né, em hábitos antigos e que não eram saudáveis. E eu fiz essa cirurgia bariátrica no dia 28 de março de 2025. Não estou dizendo aqui que é a melhor saída, não estou dizendo que é a única saída. Eu acho que cada pessoa tem sua história, não sou eu que vou dizer aqui faz bariátrica, ou usa essa caneta, ou faz dieta. Então não estou aqui dizendo que a bariátrica é a saída. É uma saída e para mim fez muito bem. Tá, então foi o meu caminho, não estou dizendo que é o melhor para você, ou para o seu amigo, para o seu irmão, enfim, o que quer que seja. Mas a saída é sempre procurar ajuda. E a ajuda vai te indicar qual é o melhor caminho para achar essa saída, que no meu caso foi a bariátrica. E antes de adiante, eu fiz esse processo todo acompanhado pela minha esposa, que me deu um apoio gigante, mas pelo Dr. Rafael Adaeli, meu endócrino, pelo cirurgião, por nutricionista, por psicóloga. Então tem um acompanhamento grande, não é um processo simples. Eu acho até que para mim foi um processo muito menos sacrificante do que as pessoas imaginam que seja, um pós-bariátrica. Eu levei, acho que até numa boa, mas não é um processo simples, exige cuidados, exige atenção, então você precisa de uma preparação para passar por isso, e muito psicológica, né? Uma preparação muito psicológica. Mas, cara, para mim foi maravilhoso. Mas voltando a falar do Pride Open, quando foi em junho de 2025, isso eu tinha, né, nem 3 meses de operado, eu fui lá no Pride Open visitar o Léo, o Vitor e ver o torneio. E cara, o que eu vi foi um negócio fantástico, porque é um torneio de tênis de uma comunidade e que, quando eu conversei com eles em novembro de 24, eles reforçaram muito para mim a coisa de ter um evento que acolhesse as pessoas. Então, eles falaram muito, né, ficaram muitas palavras na minha cabeça, acolhimento e pertencimento. E quando eu fui lá em junho, né, do ano passado, eu senti isso, eu vi isso, sabe, grupos de pessoas conversando, brincando, fazendo piada, torcendo para os amigos. O torneio é lá na Arena Ace, a Arena Ace tem um mezanino em que você fica livre, né, bebendo, comendo alguma coisa, sentado, batendo papo e vendo os jogos. E é maravilhoso. É maravilhoso, assim, eu senti, e eu joguei muito torneio, né, 15, 20 anos atrás, torneios de quinta, quarta, terceira classe, quando eu estava, né, entrando no tênis amador competitivo, mas nunca tinha visto nada parecido com o que eu vi no Pride Open, sabe, você sente a galera à vontade, você sente a comunidade, você sente o pertencimento ali, você sente que as pessoas estão felizes, ganhando, perdendo, torcendo,
Tem uma vibe muito legal, que você não vê em torneios de tênis normalmente. E eu gostei. E naquele dia lá, o Vitor e o Léo conversaram comigo e falaram, cara, e aí, de repente, né, vamos jogar ano que vem e tal. E, cara, pra mim era um negócio muito distante ainda. Eu tava começando a perder peso, eu não tinha parado de pensar em voltar a jogar tênis. Tênis não estava no meu radar. Era uma coisa que, com o peso que eu tava, eu não pensava em voltar a praticar, voltar a jogar torneio. Eu entrava numa quadra, jogava uma duplinha com alguns amigos aqui e ali, mas tá bom. Pra mim, fazia parte do meu passado. Competitivamente falando, né? Óbvio que o meu trabalho com tênis sempre existiu, mas eu não pensava em, não, vou voltar a jogar, vou jogar torneio. Já estava fora do radar. Eu tinha aceitado que, cara, não dava para mim. A pessoa que eu era antes da bariátrica não era uma pessoa que podia estar na quadra e se sentir feliz. A minha experiência entrando em quadra era sair da quadra pensando quantos quilos eu preciso perder para chegar naquela bola, o que eu estou fazendo aqui, eu não devia estar nessa quadra, tênis não é para mim. Eu saía mais frustrado do que feliz. Então minha relação com o esporte dentro da quadra não estava num momento saudável. Mas essa conversa que eu tive com o Vitor e o Léo ali em junho foi, acho que, a primeira dose de injeção de adrenalina que eu recebi, no tipo, será que dá? Porque eu estava começando a perder peso ainda, era junho, mas não sei, né? Ficou aquela coisa, de repente, ano que vem eu volto aqui e tal. Mas ainda era uma coisa muito distante. E conversando com eles, eu saí de lá, voltei para casa, eu lembro que eu estava no carro dirigindo sozinho, pensando, será? O meu famoso será, né? Mas valia para mim ali naquela hora. E aí aconteceram alguns episódios que me mostraram que dava, que era possível. Em outubro do ano passado, a gente fez o primeiro Saque Volley Open, que é um evento, um torneio presencial para encontrar os apoiadores do meu trabalho, do Saque Volley. E a gente fez na Arena Ace também, com 2 quadras, ali em um dia, duplas e revezando e tal. E foi a primeira vez que eu entrei em quadra para jogar depois da cirurgia. E eu saí de lá muito feliz. Mas joguei mal, porque eu não tinha jogado, né? Eu estava sem pegar na raquete há um tempo. Fiz um monte de cagada na quadra. Mas era dupla, era light. E o mais importante é que eu saí dali saudável. Eu saí dali sem dor. Meu joelho reclamou durante uns dias, mas foi muito mais porque eu passei, sei lá, 8 horas do dia de pé do que o tempo que eu passei na quadra. Então, ali foi outro sinal de que, opa, tem alguma coisa aqui. De repente, né, a coisa acontece. E aí, quando chegou fevereiro desse ano agora, 2026, durante o Rio Open, eu fiz uma clínica de tênis, ali da mansão Match Point, uma clínica da Red. Inclusive, troquei minhas raquetes lá, o que também já foi um sinalzinho de que, opa, eu já comecei a pensar seriamente em voltar a competir, a voltar a jogar, pelo menos. No dia do meu aniversário, que foi nesse período pré-Rio Open também, eu fiz uma aula de tênis particular. Não falei com ninguém, marquei numa academia, na Tech 7, fui lá, fiz a aula, saí e ok, eu fiquei 1 hora fazendo drills e não senti nada, saí feliz. Cansado, o calor do capeta, né, Rio de Janeiro em fevereiro, mas, cara, tava bem, saudável. E isso foi outro indicativo. E aí a gente já tá falando de fevereiro. E teve um momento que eu não sei agora o mês que foi, mas eu fui bater uma bola com o Sr. Luiz. O Sr. Luiz, o personagem aqui do café que vocês conhecem. A gente se encontrou ali na Smash, antes da inauguração da Smash ainda, e a gente jogou um set. E foi o primeiro set que eu joguei nesse tempo todo, né, de set contando pontos e batendo bolas e disputando rallies e tal. E foi super interessante porque eu me peguei no meio desse jogo pensando, cara, eu tô conseguindo pensar só no jogo, só no tênis. Eu não tô mais pensando em quantos quilos eu preciso perder, eu não tô mais pensando que eu não tô chegando na bola porque, sabe, tô 80 quilos acima do peso, 80 é exagero, mas enfim, vocês entenderam. E eu não tava querendo sair da quadra. E a gente jogou um set, mais um tie break, e eu saí tão feliz, cara, porque eu conseguia pensar cara, o que eu preciso fazer com essa bola? Eu vou pra rede, eu fico atrás, eu cruzo, eu bato na paralela, que são coisas que quando eu tava super pesado, o máximo que eu conseguia pensar era chegar na bola e numa posição para bater, para fazer o golpe.
E não me deixava, né, o meu peso não me deixava pensar em como é que eu construo esse ponto. Se eu bater essa bola aqui, eu consigo cobrir o resto da quadra. Se eu subir a rede, eu consigo voltar, se o cara me der um lob. Tanta coisa. E ali eu saí, putz, eu consigo jogar. E foi o primeiro set que eu joguei. Eu saí tão feliz, mas tão feliz. E foram episódios, esses todos que eu citei agora, que mostraram que eu já era uma pessoa saudável. Aliás, não é nem só o tênis, né? Mas assim, no meu primeiro ano pós-bariátrica, eu não tive nada de saúde, né? Eu não tive uma inflamação, eu não tive uma gripe, eu não tive nada. Foi um ano assim fantástico em termos de saúde, sabe? Tomando todos os cuidados, com a alimentação restrita durante um bom tempo, sem poder comer isso, sem poder comer aquilo, mas cara, fazendo tudo que eu tinha que fazer nas horas certas e foi, cara, em termos de saúde, fantástico, fantástico. Aliás, eu não tive uma dor de cabeça nesse período, dor de cabeça, nada, zero. Foi incrível. E o tênis, que é o meu trabalho, sempre foi minha paixão. Então, estar na quadra era uma sensação maravilhosa, mais uma vez. E aí vem a parte engraçada da história, que no dia 1º de abril, o Vitor me manda uma mensagem falando assim, olha, a gente está começando aqui a preparar o Pride Open e a gente gostaria que você jogasse. Você gostaria de jogar? E me deu um desespero na hora, porque eu queria dizer sim, mas o torneio batia com o Roland Garros, né? As mesmas datas, era um fim de semana de Roland Garros, do meio, se eu não me engano. E eu, cara, não posso, eu tenho que ver jogos, eu tenho que escrever, tenho que fazer conteúdo. E eu respondi isso pro Vitor, e o Vitor me responde da seguinte maneira: e se a gente marcar todos os seus jogos pra noite? Cara, aí eu pirei. E ele mandou essa mensagem, eu tenho anotado aqui, 10h28 da manhã. Às 10h43, tem na nossa conversa aqui, minha resposta dizendo, olha, já estou inscrito. E pronto, eu estava ali, cara, dando outro passo importante. E aí eu fui lá e joguei. E eu não sabia, cara, eu não sabia nem o que esperar nesse primeiro dia. Porque fazia tanto tempo que eu não jogava um torneio, e eu não tinha jogado 2 sets inteiros em dia nenhum, e não sabia o que sentir, não sentia o que esperar, não estava com medo de tomar um 6-0 e 6-0, mas ao mesmo tempo estava feliz de estar ali, estava numa adrenalina enorme, tentando lembrar os meus processos pré-jogo de quando eu jogava torneio, como é que eu aquecia, o que eu pensava, alongava, plano de jogo, o que eu faço, quais são meus pontos fracos, o que eu tenho que esconder do meu adversário, como é que eu tenho que jogar, como é que eu tenho que jogar os pontos, né, o 15 iguais, um 30-15, um 30-40, eu estava sacando muito pouco, então, putz, não posso forçar o primeiro saque, para não precisar jogar com o segundo, e o segundo, o meu kick não tá subindo, como é que eu faço o segundo saque, se eu faço mais slice, se eu arrisco menos. Cara, minha cabeça tinha 1 milhão de coisas pensando e no tênis, nas minhas sensações, no meu corpo, e foi uma adrenalina, assim, eu lembro que eu cheguei lá, sei lá, acho que 5 da tarde, meu jogo estava marcado para as 7, e foram 2 horas, assim, de ficar vendo jogos e pensando o que eu faço, o que eu não faço, o que eu deixo de fazer, o que eu como, o que eu bebo, mas foi, assim, super divertido pensando agora. Eu lembro que quando eu jogava torneio, eu levava o Winning Ugly, o livro do Brad Gilbert, e sempre antes de partida eu abria numa página aleatória, lia um pedaço e tentava concentrar naquilo, lembrava de algumas coisas do meu jogo, do que eu precisava ajustar, o que eu não precisava, como é que tinham sido meus treinos na semana, o que eu tinha feito de bom, o que eu tinha feito de errado, o que eu não podia fazer nos jogos. Só que dessa vez eu não tinha treinado, então não tinha muito para onde correr, sabe? Era mais ou menos limitar os meus erros, os meus pontos fracos e vendo o que dava, o que eu conseguiria fazer dentro de quadra. E eu ganhei esse primeiro jogo, essa primeira rodada, e foi esse momento em que eu saí da quadra, abracei o Vitor, abracei o Léo e comecei a chorar, né? E depois eu sento ali numa daquelas poltronas do mezanino da Arena Ace, abaixo a cabeça, choro mais um pouco e processo tudo, todo essa história da minha perda de peso, da minha volta para a quadra, do que aconteceu ali naquele momento, e do que vinha para frente, porque eu tinha que jogar no dia seguinte, mas
independentemente disso, a questão era, putz, agora eu consigo jogar tênis. Ali foi o momento em que foi definitivo para mim. Eu consigo jogar tênis, eu consigo competir, eu consigo jogar 2 sets. Não importa o nível, eu estava jogando na categoria B, se alguém está curioso para saber. Né, eles têm lá A, B e C, eu estava na B. Seria um intermediário, mais ou menos. Né, seria um quarta classe, um terceira classe, mais ou menos. Né, aí varia um pouco. Mas saí de lá super feliz, super satisfeito com tudo, né? Porque é recompensador de tantas maneiras diferentes para quem vem num processo de perda de peso do jeito que eu vinha, que, nossa, e eu lembro que eu fui encontrar a minha esposa e meu filho num restaurante quando saio de lá, e eu entro no restaurante rindo, a minha esposa vira para mim e falou, perdeu, né? Eu falei, não, ganhei. Aí ela começa a sorrir, a gente sorri e tal, e a hora que meu filho dorme no restaurante, eu começo a conversar com ela sobre esse assunto, né? E uma das coisas, eu estava até falando isso com um amigo meu, com o Marden, um jantar aqui em São Paulo esses dias, que, cara, tênis era um negócio tão distante para mim, durante um período de tempo, por causa do meu peso, e de repente estar na quadra, voltar, eu estava tão feliz, mas tão feliz. E uma coisa que a minha esposa sempre fala sobre obesidade e perda de peso é liberdade. A sensação de liberdade que você tem quando perde peso. E eu não estou falando de liberdade para praticar atividade física só, não. É liberdade de tanta coisa na sociedade, sabe? De, tipo, você entrar num ônibus e não ter que se preocupar em, putz, vou passar espremido pela roleta. Ou de entrar numa loja, eu gostar de uma roupa e falar, putz, tá linda, mas não vou achar do meu tamanho, não vai caber em mim, não vai ficar legal. Tantas coisas no dia a dia que, assim, é até difícil de explicar para quem não é gordo, para quem não tem problema de obesidade, a quantidade de coisas que a gente enfrenta, coisas pequenas que passam, né, que muita gente nem repara. Mas pra gente são pequenas coisas que são torturantes quando a gente vai somando tudo e vendo que, né, quantas coisas a gente tem que se limitar, quantas coisas a gente tem que fazer de forma diferente por causa do peso, por causa das nossas dimensões, né, das medidas, digamos assim. E eu voltei no dia seguinte para as quartas de final, fiz um jogo longo de 2 horas, o jogo começou 11 da noite, terminou 1 da manhã, eu tive cãibra nas 2 panturrilhas. Durante o último game do jogo foi dramático, não vou entrar em detalhes aqui, mas eu ganhei essa partida, saquei por baixo os últimos 2 pontos, porque eu não conseguia pular, mas ganhei, cheguei em casa 1h30, fui dormir às 4 da manhã com as pernas explodindo de dor, mas feliz demais. Tênis tem isso, né? Vocês que ouvem e jogam tênis sabem como é que é essa sensação, não preciso explicar demais. E foi delicioso. E aí no sábado, na semifinal, eu estava destruído, perdi, assim, o adversário era melhor que eu, provavelmente ele ganharia se eu tivesse 100% fisicamente, então não é questão de dar uma desculpa aqui. Aliás, uma coisa que a gente aprende escrevendo e vendo e ouvindo entrevistas é que a gente precisa sempre dar mérito para o adversário, independentemente das nossas limitações. A gente pode, ao mesmo tempo, achar que podia ter jogado melhor, que deveria ter jogado melhor, que podia ter feito algo melhor, e ao mesmo tempo entender que o adversário foi superior e mereceu a vitória, enfim. Né? Mas foi isso, eu perdi na semi e saí de lá super feliz de novo, né? E cara, foi muito mais especial porque aconteceu no Pride Open, pelo ambiente, pelas pessoas que eu conheci lá, pelas pessoas com quem eu bati um papo enorme com o Everton, que jogou comigo na quinta-feira, com o Matheus, que jogou comigo na sexta, não, porque o jogo acabou 1h da manhã, então foi cada um para sua casa. Mas no sábado, depois de jogar com o Rafael, que foi quem me derrotou, ficamos batendo papo, ele me chamou para um chopp, enfim. Conheci gente que me conhecia do meu trabalho, conheci gente que nunca tinha me visto na vida e batemos papo. Então, o ambiente do Pride é fantástico. E tanto para quem é da comunidade, quanto para os aliados, que é o meu caso. Putz, difícil assim, colocar muito em palavras, mas tudo que eu falei antes, tudo que o Vitor e o Léo tinham me falado sobre
pertencimento, acolhimento, de comunidade, tudo isso eu vi, senti, vivi, e é um evento maravilhoso. Então, você que está ouvindo isso aqui, chegou até esse ponto da história, tem o Doubles Fest agora, que eles fazem em agosto, não lembro a data, deixa eu ver se eu encontro a data aqui, 22 e 23 de agosto, mas tem o Pride todo mês de junho. Procurem saber, joguem, porque, cara, é uma experiência, não é só um torneio de tênis que você vai entrar lá, vai jogar, e não. Vocês vão entender o que eu estou falando sobre ambiente, sobre comunidade, sobre acolhimento, quando vocês entrarem lá na Arena Ace e sentarem lá no mezanino e começarem a olhar para as pessoas e sentir a vibe, sentir o ambiente. Aquilo lá é sem igual, eu nunca tinha visto num evento de tênis. E é tão legal que, assim, nesse jogo meu, que terminou 1h da manhã, a hora que estava acabando, né, 00:30, 00:40 ali, eu lembro que de olhar para cima, pro mezanino, e só tinha 2 pessoas. O Vitor, que é um dos organizadores, tinha que ter alguém lá, e um rapaz que estava torcendo pro meu adversário. E eu lembro de pensar, 1h da manhã tem um puto torcendo e tá torcendo contra mim. Mas é legal, faz parte, cara, foi super legal. Pensando agora depois, pô, é divertido, né? E cara, que amigo, né? Pra ficar 1h da manhã vendo e torcendo e batendo palma pra um amigo dentro da quadra, sabe? Admiro muito essa amizade. Então, gente, indico de novo todos os torneios que o Vitor e o Léo fazem. O Pride Open em junho, o Sapatênis, que foi em março, se eu não me engano, posso estar confundindo, mas dia 22 e 23 de agosto agora tem o Doubles Fest, e em novembro tem a Britney Jean Queen Cup, que é um evento por times, também é legal. Os nomes dos times são fantásticos, mas vocês vão entender. Mas deem uma olhada no trabalho deles, vejam a conta deles no Instagram, que é prideopen.sp, @prideopen.sp. Deem uma olhada lá, vocês vão... Por lá vocês conseguem ter uma ideia do que é. E eu até gostaria de fazer mais jornalisticamente, mas junho, o período do Pride Open, é muito ruim por causa de Roland Garros. Mas assim, no meu mundo maravilhoso, eu teria chegado lá 5 horas antes das minhas partidas, entrevistado pessoas, contado histórias, porque ali tem histórias de gente que se reconhece ali, que se encontra, gente que viaja para conhecer a comunidade. Cara, um dia com o tempo eu vou fazer isso. Se de repente um dia eu tiver uma equipe, poder mandar gente para lá e eu cuido de Roland Garros e as pessoas fazem entrevistas, mas eu quero muito poder contar mais essas histórias de como o tênis e o Pride Open conectam pessoas, estreitam relações. Cara, é incrível aquilo lá. Bom, gente, essa é a minha história. Eu sei que tem muita gente que vem aqui pro café todos os dias porque quer ouvir só sobre tênis, e super entendo. Mas eu também recebo muita mensagem de gente que gosta de ouvir o café por ter alguém, né, falando sobre tênis, mas trocando ideias e dando opiniões e falando. E muita gente conecta com o que eu falo, com o meu jeito de pensar. Às vezes discorda também, mas discorda educadamente e troca mensagens comigo. Então, como a gente tem essa relação que é quase pessoal aqui já, embora a distância, eu achei que era um bom momento para eu contar essa história, para falar do Pride Open, para falar da minha jornada pessoal no tênis e como ela encontrou no Pride Open o lugar perfeito para eu voltar a jogar e para sentir tudo que eu senti, que eu acho que eu precisava ter sentido essas emoções todas para entender onde eu estava, onde eu queria chegar e tudo que eu tinha passado para estar ali. Mas também achava importante deixar esses recados aqui, não só para qualquer pessoa que tenha, né, uma relação com obesidade, seja um problema próprio ou um amigo, alguém que de repente precise de ajuda com isso, mas também deixar um recado para a comunidade LGBTQIA+, sobre o Pride Open, sobre o tênis, sobre inclusão, sobre pertencimento, sobre acolhimento, que é um evento fantástico. Se alguém quiser saber mais sobre a minha história, se alguém quiser conversar comigo, meu e-mail é ac@cosenza.org. Podem mandar DM também no meu Instagram, eu respondo sempre que posso. Repito, não estou aqui dizendo que a bariátrica, que foi a minha saída,
Não estou dizendo que a bariátrica é a saída, não sou eu que vou indicar se é caneta, se é bariátrica, que dieta, qual dieta, como fazer, mas eu posso contar a minha história, dizer o que eu passei, como eu passei, o que eu precisei sentir e viver para chegar ao ponto que eu, preciso encontrar uma saída agora. Né? Então eu posso compartilhar minha experiência, se isso for ajudar alguém, mandem mensagem para mim, eu conto o que for, mas não fiquem guardando essas coisas, não fiquem internalizando demais. Esse acho que é o melhor recado, a melhor sugestão que eu posso dar. Então, se a minha história ajudar alguém, se chegar alguém que está passando por algo parecido, eu já vou ficar feliz pra cacete. Porque a ideia desse episódio, desse relato, desse meu testemunho nesse café de hoje é só essa. Fechado, gente? Hoje eu fico por aqui. Um abraço.